7h18, estamos de volta com o Manhã no Ar desta sexta-feira. É sexta-feira, minha gente, sextou. Muita gente que não trabalha no fim de semana gosta da sexta-feira para sair, para curtir a noite, para se divertir com os amigos, emenda ali depois do trabalho, enfim. Mas tem gente que estuda que não tem que estudar mesmo, tem que ir para a escola. Tem gente que continua trabalhando, pessoal. Então, sexta-feira vai devagar, hein? Com cuidado, com muita atenção. Nós já temos imagem do nosso drone, meu diretor. Eu quero mostrar como é que está o trânsito. Nós estamos, olha aí, na frente da Universidade Federal do Amazonas, Avenida Rodrigo Otávio. É bonito essa área de mata, né? De um lado a área de mata do INPA, do outro lado a área de mata do terreno da UFAM. E o trânsito, que é aquilo que nos interessa aqui, está fluindo. Carregado, muitos veículos na pista, mas está fluindo. Isso aqui já é o resultado aí da bola do Coroado, da rotatória do Coroado, né? Aí do complexo viário Gilberto Mestrinho. Então, o pessoal que consegue fazer, consegue atravessar a rotatória, chega aqui na Rodrigo Otávio, o trânsito começa um pouco carregado na avenida, mas depois ele pega uma certa velocidade. Então, para você que está indo para a zona sul da cidade ou para o distrito industrial, vindo pela Cosme Ferreira ou pela Avenida das Torres e que vai seguir pela Rodrigo Otávio, quando você conseguir atravessar a rotatória do Coroado, vai pegar esse trânsito aí na Rodrigo Otávio. À direita do vídeo, na parte superior, nós temos o bairro Coroado e aqui a gente está acompanhando as imagens do drone. O Alex está manobrando para a gente aqui, para a gente ver o sentido oposto, o sentido de quem vai em direção ao centro ou zona sul da cidade. Ele está mostrando aqui a Avenida Rodrigo Otávio para a gente. Vamos dar uma olhada aí no horizonte, como é que o trânsito se comporta. Muito bem, olha aí, é aquilo que nós dissemos, está fluindo, carregado nos dois sentidos, né, meu diretor? Olha aí, então o trânsito de quem está vindo pela Rodrigo Otávio lá também está concorrido, mas está fluindo. Muito obrigado, Alex Gomes, pela participação com a gente, pela informação visual que traz dos céus da nossa capital. Ele começou aqui na região Centro-Sul, foi lá para a Zona Leste, está terminando aqui na região Centro-Sul. E obrigado por essa informação sempre muito útil para o nosso motorista, para o nosso ouvinte e telespectador, viu? E a nova temporada de feiras do Pirarucu da Fundação Amazônia Sustentável retorna amanhã. Os preços variam de R$ 5 a R$ 22 o quilo. Ficou interessado? Ficou? Bom, então vamos conversar com a May Chapiama? Ela que tem uns detalhes. Já está na feira, né, May? Bom dia para você, May. Explica para a gente, esses peixes são da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o Mirauá, não é isso? Passa as informações dessa feira para a gente aí. A galera que gosta de comer aquele pirarucuzinho fresco, enfim. Você está ao vivo, May? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Amanhã no Ar. É isso mesmo. Olha, a feira já começou. Tem uma movimentação já desde 6h30 da manhã. Era para começar às 7h30, mas a movimentação foi grande. Então, as pessoas daqui já começaram a vender o pirarucu manejado. Hoje inicia a feira do pirarucu aqui na Fundação Amazonas Sustentável, que fica aqui na Avenida Álvaro Braga, 351, no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital. Muitas pessoas já estão aqui comprando esse peixe, né, que vem realmente ali de Mamirauá, que fica ali no Médio Solimões, da zona rural ali de Lábrea. Muitos pescadores vêm aqui para a feira e não vai ser só hoje, viu, Emanuel? Começa hoje, vai até amanhã, mas vai acontecer todos os meses até o mês de dezembro. No total são aproximadamente 30 toneladas, mas hoje e amanhã no total de 6 toneladas. Você está vendo aí, Emanuel? Olha o tamanho desse pirarucu. Ele pesa 112 quilos, Emanuel. Olha esse tamanho, a gente ia comer pirarucu o ano inteiro, né? Só que agora eu vou conversar aqui com o Edivaldo, ele que está coordenando aqui a feira do pirarucu na FAS, vai dar mais detalhes. Toda essa feira aí é para aproximar os pescadores, manejadores e também para dar um lucro, né? É verdade. A Fundação Amazônia Sustentável, através dos nossos parceiros, vem promovendo, o Fundo Amazônia e o próprio governo do estado, vem promovendo essa interação do manejador junto ao consumidor final, né? Então é um pirarucu oriundo, são de manejo das unidades de conservação, nesse caso aqui é a R10 Mirauá,
que pertence ao município de Fonte Boa. Nós temos aqui 2 comunidades que estão sendo beneficiadas, aí, mais de 40 famílias com venda desse produto. E uma aproximação, como você me falou, é o consumidor conhecer o pirarucu que é sendo manejado, que ele ajuda do próprio estado do Amazonas, e os meninos das unidades de conservação, os manejadores, a apresentar seu produto à sociedade amazonense com um preço bem acessível e um produto de boa qualidade, oriundo dos lagos e de rios manejados. Vale ressaltar, viu, Emanuel, que esse pescado, ele vende muito rápido. Então, quem quiser, tiver interessado em comprar um pirarucu aí para comer, ter um bom almoço, tem que vir rápido, né? Porque hoje começou bem cedo a movimentação. Era para começar às 7h30, mas tiveram que abrir antes, né? Antes, é verdade. A gente, a partir de 6 horas da manhã, já tinha pessoas aqui, para não deixar nossos clientes esperando. A gente já abriu, já estamos vendo, o movimento já está grande, já estamos atendendo. E os preços são muito acessíveis, né? Você tem a carcaça, que é a parte do pirarucu ossado, que todo mundo gosta, salmourado, R$5. O filé, R$22. Você tem a ventrecha, que é R$14, que eu chamo a picanha do pirarucu, né? E nós temos a manta, se você quiser mista entre filé e ventrecha, está saindo um preço acessível de R$14. Então vai comer bem por um preço bem pequenininho, né? Bem pequenininho. E ainda mais, você vai estar ajudando a manter, a proteger, a conservar as unidades de conservação. Quando você, sempre digo, você compra o pirarucu de manejo dessas áreas de conservação, você está comprando uma causa social. Então você está ajudando a manter a floresta em pé e mantendo a floresta fiel a toda a biodiversidade dos nossos ecossistemas que existe, né, dentro do estado do Amazonas. Edivaldo, para quem está em casa, estiver interessado, envia a feira aqui do Pirarucu na Faz. Até que horas vai hoje? Que horas começa amanhã? Explica para quem está em casa o horário certinho para quem tiver interesse e já vir aqui comprar o seu pirarucu. Hoje nós vamos estar funcionando até às 15 horas, né? E amanhã nós vamos estar abrindo a partir das 7 da manhã. Tá? Então podem vir, venham. Nós vamos ter, como foi falado, mais de 6 toneladas de pirarucu, que daí mais de 100 pirarucu que nós vamos estar atendendo aqui, esses 2 dias de feiras aqui, hoje na sexta-feira e amanhã no sábado. Então venham aproveitar. Obrigada, Edivaldo, pelas informações. Olha, muitas pessoas já estão aqui comprando, né, o pirarucu para garantir aquele belo almoço. E vamos relembrar que a Feira do Pirarucu está acontecendo aqui na rua Álvaro Braga, número 351, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da capital. Quer saber os preços? Eu vou já dizer para você. R$5 o quilo da carcaça, R$14 o quilo da ventrecha, R$17 você vai comprar o quilo da manta e R$22 você vai comprar o quilo do filé. Então você pode levar aí variado, né? Não esquece, na rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque 10, você pode vir até as 3 horas da tarde, vai estar funcionando aqui a feira, vem garantir o seu almoço. Eu já estou por aqui desde cedinho acompanhando essa movimentação, vai comprar um peixe maravilhoso e eu vou garantir o meu almoço de hoje, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Aqui. Mei, se você estiver me ouvindo, Mei, por favor, traga 2 quilos de filé de pirarucu para mim, por favor, me deu vontade, viu? Para quem está acompanhando de casa, esse aí, eu pago aqui, tá? Eu pago para você aqui, traga, por favor. Eu tô falando sério, tá? Eu tô falando sério. Pode trazer mesmo para mim, tô fazendo essa solicitação para você ao vivo aqui no programa, aproveitar a oportunidade, viu? Só para lembrar, pessoal, esse é pirarucu manejado de rios e lagos, como a Mei trouxe pra gente a informação aqui, não é de cativeiro. Não é de cativeiro, não é de tanques artificiais, não. Porque tem gente que tem implicância, né, Mei, com peixe de tanque, com peixe de rio, enfim. Mei, muito obrigado pelas informações. Não esqueça meu pirarucu, por favor, tá bom? Até daqui a pouco, minha querida. Obrigado, Mei Chapiama. Vamos seguir com a informação aqui. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, foi preso ontem durante a operação Patrinos, né, que investiga principalmente uma série de fraudes em licitação no município. O nome dessa operação, coloca a imagem em tela cheia, por favor. Dá para repetir, vamos colocar do início essa imagem? Isso é a saída do Instituto Médico Legal, onde o prefeito foi fazer o exame de corpo de delito. Esse exame sempre feito depois que alguém é preso, né? Depois que ocorre uma prisão, o exame é feito, porque o exame justamente atesta
a condição física deste sujeito, desta pessoa que foi presa. Atesta se ele tem algum hematoma, se tem, enfim, exame de corpo de delito. Essa é a natureza do exame, é para isso que o exame serve. Para atestar se houve agressão, se não houve agressão, e se houve agressão, o tipo da agressão, para saber se houve algum... Isso, neste caso, é justamente para saber se houve algum tipo de acesso ou de excesso policial durante a prisão. O prefeito se entregou. Ele é um dos investigados. É uma prisão temporária, vale-se dizer. Não é a preventiva, que o preso pode ficar preso aí enquanto a justiça entender, enquanto a polícia ficar solicitando da justiça e a justiça acolher que ele fique preso, sim. Mas essa é temporária para que não atrapalhe as investigações neste momento que a operação foi deflagrada. Então, há indícios em toda essa operação de desvios de mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais de dinheiro público da Prefeitura de Coari. É isso que apontam as investigações. Vamos acompanhar a reportagem. Adail Pinheiro Filho foi o último a ser preso temporariamente. O prefeito de Coari se entregou na sede do Ministério Público e conversou a portas fechadas com os promotores responsáveis pela operação. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames de corpo e delito antes de ser encaminhado ao batalhão da Polícia Militar. O corpo à inteira disposição para prestar qualquer esclarecimento. Tem que devolver o dinheiro dos povos, meu. Ladrão. Em coletiva à imprensa, a Procuradora-Geral de Justiça disse que o prefeito não chegou a dar depoimento e justificou a necessidade de pedir a prisão temporária dele. Nesse caso, se um preso ele pode, de alguma forma, suprimir meios de prova, se ele pode, de alguma forma, interferir na investigação, o ideal é que se prive essa pessoa da liberdade. Foi o que aconteceu em relação ao prefeito de Coari. É importante agora a privação da liberdade para que nós possamos desenvolver de uma forma mais tranquila, eu diria até, e com mais segurança jurídica as investigações. Cerca de 20 contratos estão sob suspeita em várias áreas de serviço, entre elas saúde, educação e infraestrutura. Foram identificados mais de 100 milhões de reais em movimentações financeiras fraudulentas envolvendo o grupo. A partir da deflagração, com a colheita desse material apreendido, a CGU vai iniciar sua análise sobre os processos licitatórios para trazer mais indícios, mais elementos de prova a os pontos já apresentados pelo Ministério Público Estadual, nos crimes de licitação, conluio, favorecimento, pagamento por serviços não prestados, sobrepreço. Isso tudo a gente vai trabalhar com o material apreendido e identificar com mais riqueza o valor total. Nem todos os empresários investigados foram alvos dos mandados. Segundo os promotores, o pagamento de propina variava de acordo com a proximidade do aliado com o prefeito. O Ministério Público também acredita que muitas das licitações do município de Coari foram fraudadas. Existem indícios de que há sobrepreço e também favorecimento de algumas empresas em processos licitatórios. Sobre isso, a Prefeitura de Coari se pronunciou por meio de nota e negou todas as afirmações. Justificou ainda que muitos empresários do grupo político adversário ao prefeito prestam serviços ao município. Mas para o grupo que apura as irregularidades, os chamados inimigos do prefeito, mesmo que contratados, não tinham as mesmas condições dos aliados. Dentro do procedimento que a gente verificou que a organização criminosa praticava, somente as empresas que auxiliaram na campanha do prefeito deveriam vencer as licitações. Quando alguma outra empresa concorria e vencia por estar correta no procedimento licitatório, ela tomava o que a gente chama de sufoco, ou seja, ela fornecia, não recebia o pagamento e com isso havia uma tentativa de levar empresários à falência. Inclusive é curioso dizer que ao mesmo tempo que não se pagava a empresas que concorreram e que corretamente venceram as licitações e estavam fornecendo os produtos, também havia empresas que não forneceram, que não fizeram nada pelo município e estavam inventando dívidas anteriores para poder receber e tinham um comportamento da administração de efetuar esses pagamentos desde que tivesse pagamento de propina.
Com o cumprimento de mais de 70 mandados de busca e apreensão, foi encontrada uma alta quantidade de dinheiro ainda não contabilizada na casa de um sargento da Polícia Militar, que faz segurança para um dos empresários envolvidos no esquema. Os dois também foram presos. O Ministério Público conseguiu ter acesso ainda a vários documentos encontrados nas casas dos investigados. A deputada Maiara Pinheiro, irmã do prefeito de Coari e ex-vice-prefeita do município, também foi alvo da operação. Nós não podemos esquecer que ela foi vice-prefeita do município. E ela atuou junto com o atual prefeito num determinado momento do mandato. Então, nós temos investigações referentes a esse período, daí porque os mandados de busca e apreensão foram oferecidos também contra ela. As investigações duraram cerca de 18 meses e foram iniciadas pelo promotor da comarca de Coari, que chegou a ser afastado para garantir a própria segurança. O Ministério Público também apura a compra de apoio político na cidade em outras frentes de investigação. Nós ainda vamos continuar com essa investigação. Ela realmente não está relacionada à situação da operação de hoje, embora venha trazer reflexo sim, uma vez que é natural que para atingir o pagamento de uma propina tenha que se haver antes algum tipo de ilicitude no sentido de através de um peculato, pegar dinheiro público para que possa cometer o crime. Sobre os presos na operação, o Ministério Público do Estado informou que Adail Pinheiro Filho está no quartel do batalhão de choque da Polícia Militar no quilômetro 17 da rodovia AM-010. O empresário Alexwell Rodrigues está detido no Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM-2. Já o sargento da PM, Fernando Lima, assessor do prefeito de Coari, foi encaminhado ao Comando Geral da PM, que já determinou a abertura de um procedimento para investigar a conduta do servidor junto à Diretoria de Justiça e Disciplina. A PM informou ainda que o sargento deve cumprir a detenção no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. O vereador Keiton Batista, presidente da Câmara Municipal do município de Coari, também deve ser levado a um quartel de polícia. Por meio de nota, a deputada doutora Maiara considera o pedido de prisão temporária de Adail Filho uma decisão desnecessária devido à disposição do prefeito em manter a transparência. A deputada disse ainda que recentemente o irmão dela denunciou um esquema que buscava se articular para enganar a justiça e imprensa com testemunhos falsos para tirar a ela, na época vice-prefeita e o presidente da Câmara de suas respectivas funções, abrindo espaço para o tal grupo criminoso. Nós tentamos contato com as defesas dos demais envolvidos, mas não tivemos resposta até o momento. É mais um caso de corrupção na cidade de Coari, mais uma denúncia grave na cidade de Coari. Coari já esteve na primeira página, no primeiro local no noticiário, com o prefeito Adail Pinheiro, pai de Adail Filho, pai da deputada Maiara, né, condenado, na verdade, por pedofilia, investigado por outros crimes. Nós vemos agora um outro capítulo da corrupção na cidade de Coari. Para deixar claro para você que assiste a gente, é uma investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas. Ainda ninguém está condenado. Existe um processo de investigação. Investigações que até aqui a Justiça investigações que fizeram com que a Justiça determinasse, acatasse o pedido do Ministério Público e determinasse a prisão de 4 pessoas, entre elas autoridades e o próprio prefeito, e o cumprimento de mais de 70 mandados de busca pessoal e busca e apreensão. Para a Justiça chegar a determinar essa quantidade toda de mandados, é por conta da grande quantidade de indícios que há a serem investigados. Você viu que na nota apresentada à imprensa pela deputada, ela cita um fato aí, uma denúncia, uma suposta denúncia de uma suposta corrupção, e ela diz que isso era para prejudicar esse grupo político, o grupo político da família dela que está no poder, para que o outro grupo, que ela chama de criminoso, assumisse a prefeitura.
Mas como a gente vê pelas investigações do Ministério Público, a coisa não é bem assim. E a deputada que respondia que esteve no cargo de vice-prefeita ao lado do irmão pode sim responder criminalmente, apesar do foro privilegiado, mas isso não isenta ninguém de processo. O foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, que graças aos nossos nobres supremos da justiça brasileira, abarca agora também aos deputados estaduais, o julgamento ou qualquer tipo de processo tem um andamento diferente nas instâncias superiores, mas a acusação não se extingue. A acusação continua. Então, ela poderá, sim, responder quando for a oportunidade ou quando o processo tiver andamento. Quando o processo tiver andamento. Este caso de Coari, ele é extremamente preocupante para a gente, porque há pouco tempo nós acompanhamos aqui a cassação de 4 vereadores, foram 4, né, meu diretor? De vários vereadores da Câmara Municipal de Coari. Coincidentemente, todos esses vereadores eram da oposição. Oposição ao prefeito, oposição à então vice-prefeita e agora deputada, oposição ao presidente da Câmara, que é da família também, que é primo do prefeito, oposição. E, coincidentemente, todos os vereadores da oposição foram cassados e voltaram para o cargo por força de liminar, voltaram para o cargo por intervenção da Justiça. E é uma decisão temporária, obviamente, uma decisão liminar, até que o mérito da questão seja julgado, até porque, afinal de contas, a Câmara Municipal, as câmaras municipais, os legislativos no geral, eles têm autonomia para cassar o mandato dos seus participantes, de um congressista, de um vereador, de um legislador, enfim. A Câmara Municipal tem autonomia para cassar o mandato de quem quer que seja. E, no uso dessa autonomia, os vereadores de situação, os apoiadores do prefeito de Coari, de quem está no poder em Coari, cassaram o mandato de todos os vereadores da oposição. Por quê? A gente se pergunta porque no processo democrático a presença da imprensa, a atuação dos órgãos de fiscalização, a atuação dos órgãos de polícia e a atuação da oposição é salutar, é saudável, é benéfica, é imprescindível para as investigações. Uma prefeitura sem oposição, o prefeito faz o que quiser, porque ninguém está fiscalizando, ninguém está fazendo nada. Graças a Deus o Ministério Público está de olhos abertos. O Ministério Público está investigando e aí nós estamos acompanhando mais uma autoridade indo para atrás das grades. É temporário, mas nós temos visto nos últimos anos presidentes, ex-presidentes, deputados, senadores, prefeitos, no mandato, nesse aqui, olha, no cumprimento do mandato, sendo presos. A gente não via isso antes no Brasil. Alguma coisa está mudando nesse país. E a gente espera mesmo que essas mudanças continuem acontecendo, que o Ministério Público continue tendo autonomia de investigar, autonomia que anos atrás foi ameaçada pelo CNJ, que queria tirar a prerrogativa do Ministério Público de fazer investigação, de conduzir investigação, e essa é uma investigação do Ministério Público. A operação contou com a participação da Polícia Civil, obviamente nas diligências a investigar. É uma investigação como qualquer outra, mas capitaneada pelo GAECO, capitaneada pelo Ministério Público, e a gente espera que assim continue. Nós temos o exemplo no nosso estado da Operação Maus Caminhos, realizada aí pelo Ministério Público Federal, capitaneada pelo Ministério Público Federal, investigada pela Polícia Federal, com a atuação da Justiça Federal, mas a Justiça está em outro âmbito. A Justiça precisa ser isento do processo, mas o Ministério Público não. Não tem isso de isenção com o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser isento na hora de coletar as provas e ser fiel ao que os indícios estão apontando. E a gente espera que, assim como teve fase 1, 2, 3, sei lá quantas da Maus Caminhos, a gente tenha também aqui a padrinhos, porque é o nome dessa operação aí em latim, significa padrinho, né? Significa padrinho. E por que padrinho? Porque tá tudo em família, tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa. O prefeito, a irmã, que era vice, o primo, que é o presidente da Câmara,
os chegados que são donos de empresa, e aí a licitação, como o Ministério Público informou, licitação para empresa recém-criada, licitação para gente da família com empresa com contrato na prefeitura, gente com vários contratos e de forma repetida, licitações em que os termos foram mudados para beneficiar determinada empresa. Tudo isso o Ministério Público verificou lá na cidade de Coari. Tudo isso o Ministério Público verificou o que estava acontecendo. Todas essas denúncias e muitas outras no âmbito administrativo. 100 mil ou milhões, né, meu diretor? 100 mil ou milhões? 100 milhões de reais. É quase o que a Maus Caminhos apurou até agora no âmbito da saúde em nível estadual. Em nível estadual. Meu diretor, me permita só mais um comentário. O meu diretor está me dizendo que o meu tempo de falar aqui já terminou. Mas me permita só mais um comentário. Agora eu gostaria de falar com a população de Coari. A população de Coari. Porque quem elegeu essas pessoas, eles estão lá de forma legítima. Eles estão lá de forma legítima. Houve uma eleição capitaneada pela Justiça Eleitoral, que realiza e fiscaliza o pleito, e dentro do processo democrático essas pessoas foram eleitas e estão à frente do município, da cidade de vocês. Portanto, a população também é responsável. Se bem que quando a gente vota em alguém, a gente não imagina que o cara vai chegar lá e vai fazer qualquer outra coisa. Eu ainda não estou condenando quem quer que seja. A investigação está em curso. Nem o Ministério Público está condenando ainda. Está todo mundo sendo investigado. A operação está em andamento. O processo vai ser concluído e encaminhado à Justiça. A Justiça julga, aí sim que eles serão condenados. Mas você, meu amigo coariense, você já teve provas no passado e agora está tendo. A responsabilidade é sua. Ano que vem tem eleição de novo no município. E aí você vai ter a responsabilidade de novo, por meio do seu voto, de escolher quem você coloca lá ou não. Vamos seguir? Olha, como o cargo de prefeito, de vice-prefeito ficou vago porque a vice-prefeita agora é deputada, né? A deputada mais votada, inclusive, do estado do Amazonas. Esse cargo ficou vago. O prefeito, mais o presidente da Câmara foram presos. Está entendendo a dimensão da cidade lá de Coari? Né? O prefeito e o presidente da Câmara presos, não tem vice-prefeita porque a vice-prefeita subiu para a Assembleia. Subiu não, está na Assembleia. Agora, a linha sucessória da Prefeitura de Coari, segundo a lei orgânica, que foi modificada pelo próprio Adail Pinheiro Filho. A lei orgânica foi modificada pelo atual prefeito. E essa modificação estabelece que quem deve assumir o cargo do executivo é o procurador do município. E na ausência deste, o cargo fica com o chefe da Casa Civil. Deu para entender? Deu para entender? O que tem de estranho nisso? Porque geralmente nos municípios do interior do estado, quando o prefeito não está, assume o vice. Se não tem vice, quem assume é o juiz. O juiz assume, mas em Coari não. Em Coari não tem o prefeito, não tem o vice, não tem o presidente da Câmara, que também está preso. Aí não vai para o juiz, não. Vai para o procurador, que é escolhido pelo prefeito. Aí se não tem o procurador, vai para o chefe da Casa Civil, que é escolhido por quem? Pelo prefeito. Está tudo em casa, está tudo apadrinhado, viu? O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassou ontem os mandatos do prefeito de Presidente Figueiredo, o Romeiro Mendonça, e do vice Mauro Bulbol Abraão. As investigações do Ministério Público Eleitoral identificaram que Romeiro Mendonça teria recebido doações de pessoas jurídicas durante a campanha de 2016, o que é proibido por lei. Conclui ainda que elas não tinham capacidade econômica para realizar as doações. O sigilo bancário, ele conclui, na verdade, que as pessoas que aparecem lá, 2 mulheres que aparecem lá, não tinham capacidade para isso. Por conta desses indícios, o sigilo bancário dessas pessoas foi quebrado. O sigilo foi quebrado. E foi identificado que as movimentações financeiras não condiziam com o dinheiro que foi doado. Não condiziam. O prefeito e vice ficam no cargo até o julgamento dos eventuais recursos na Justiça Eleitoral. Mais um caso aí de investigação, é sinal de que a Justiça não está parada, está realmente investigando
investigando e a Justiça Eleitoral não está dormindo no ponto mesmo não, viu? E a Ordem dos Advogados do Brasil está mobilizando a sociedade para a necessidade de asfaltamento da BR-319. Coloca a Tamires Cléia, eu já tenho a Tamires Cléia, coloca a Tamires Cléia na tela aí para falar com a gente sobre isso. Tamires, as seccionais, tanto aqui, a OAB aqui do Amazonas e de Roraima, eles estão organizando uma caravana, é isso? Vão percorrer a 319? Eles querem viver uma aventura, deve ser, né? Por favor, Tamires, traz as informações. É meio isso mesmo, Manuel, mas a ideia é ir ao longo desse caminho chamando a atenção realmente para os problemas da BR-319. Então, essa comitiva, né, vai sair a partir das 2 horas da tarde de amanhã para o Careiro da Várzea, vão pernoitar e aí logo em seguida eles já vão se preparar para no dia seguinte, logo de madrugada, já saírem em direção ao Humaitá. A ideia é ir ao longo do caminho também parando em algumas comunidades para também chamar a atenção e de uma certa forma também fiscalizar. A OAB já fez uma outra fiscalização há cerca de 1 mês, mas dessa vez a ideia não é necessariamente fiscalizar. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso agora conversando com um dos membros da comissão de apoio da BR-319 da OAB, Carlos Augusto Alvarenga. Carlos, então por que vocês resolveram fazer essa caravana? Qual foi o intuito realmente pensado por vocês? Bom dia, Tamires. Bom dia, Manuel. Bom dia, telespectadores. A caravana é uma caravana da cidadania. A OAB e o CREA estão juntos. Não é uma caravana só de advogados. Então, teremos advogados e engenheiros percorrendo a BR. O intuito é chamar atenção para o cumprimento de um direito básico, de um dos direitos basilares dos cidadãos aqui da região norte do país, que é o direito de ir e vir, né? Nós não temos hoje uma ligação eficiente, né, que funcione o tempo inteiro com o sul do país. Isso tem implicações sociais e implicações econômicas, né? E nós julgamos essa causa uma das boas causas e por isso nós a encampamos. Então é uma espécie de cobrança também, né? Considerando que esse ano, no meio do ano, o presidente da República veio aqui em Manaus, chegou a fazer uma série de promessas, disse que ia ter verba para 319, mas essa verba não está prevista para 2020 e também teve outras promessas feitas pelo vice-presidente. Tudo isso, então, também está sendo levado em consideração. Vocês pedem, né, também de uma certa maneira, para que os políticos, o presidente e a própria bancada do Amazonas também se mobilizem, né, para isso. Certamente, a gente conta com o apoio de todos, inclusive. É uma cobrança da sociedade, né? E com isso, a gente está executando esse ano, é importante que se fale, o orçamento do ano passado. O orçamento da União para o próximo ano está em elaboração, vai ser votado. Então nós contamos com a bancada, claro, do Estado do Amazonas no Congresso Nacional, para que seja definido os montantes necessários para as obras da BR-319. Agora, sem esquecer também, é claro que há uma cobrança, mas antes de a gente entrar aqui ao vivo, a gente estava conversando um pouco também das implicações ambientais, porque muito se sabe, né, que o porquê inicialmente de a BR-319 demorar um pouco mais, né, para sair, porque é necessária uma série de licenciamento, vários licenciamentos são necessários para que essa BR-319 saia, licenciamentos ambientais, e é preciso assumir alguns compromissos que ainda não foram sinalizados, como, por exemplo, fiscalização, né, para saber se quando a BR-319 ela realmente sair do papel e ela começar a ter as obras, essa área ali que for aberta também ela não vai ser explorada inadequadamente, né? Tamires, só se preserva aquilo que se conhece, né? A BR-319 tem tudo para ser uma estrada, inclusive, exemplar. Uma estrada padrão, estrada parque. Para isso acontecer, não é só o governo federal, é o governo do estado também. As pessoas precisam entender isso. E a partir disso, qual é o nosso papel? Levar aos cidadãos o conhecimento dessas questões, né? Fazendo com que nós consigamos acionar as autoridades, sensibilizar a todos para isso que é algo primordial. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então, tá feito o convite para quem quiser participar dessa caravana, pode ir. A ideia é ter pelo menos 2 pernoites, né? Uma em Careiro da Várzea e também lá em Humaitá. Esse percurso demora cerca de 12 horas pelo menos. Claro que se chover pode demorar um pouco mais, mas a ideia é ir chamando a atenção ao longo desse caminho para esse problema. O problema é que já se arrasta há muito tempo, né, Manuel? Exatamente, Tamires, há muito tempo. Obrigado, Tamires, obrigado também ao representante
representante da OAB aí pela participação. É um problema que se arrasta há muito tempo e não tem uma previsão não, porque essa bendita licença ambiental parece que não vai sair tão cedo. Mais uma vez, obrigado, Tamires. Eu sigo aqui com informação aqui no Manhã no Ar. Bora falar da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, né, da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Não existe ameaça ao polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, segundo o Ministério da Economia. O assunto foi tratado ontem durante a reunião anual da SUFRAMA, que avaliou 26 projetos industriais. A previsão é gerar mais de 1.000 novos postos de trabalho no polo industrial aqui da cidade. Essa foi a segunda reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. Foram 26 projetos aprovados e a estimativa é que eles possam abrir mais de 1.000 novos postos de trabalho no polo industrial de Manaus. Se nós somarmos o montante de investimentos, né, ele é vultuoso. Então, 650 milhões de dólares na primeira reunião em função dos projetos e agora mais 26 fazendo 130 milhões de dólares, dá 3,2 bilhões de reais de investimento. O superintendente falou ainda sobre a criação de uma frente parlamentar no Congresso Nacional que poderia ameaçar o polo de concentrados daqui do estado. O polo de refrigerante de concentrados não tem confusão nenhuma. Tinha confusão quando nós recebemos esse polo de concentrados, que as pessoas estavam muito próximas do governo e deixaram tudo aquilo acontecer. Então, houve uma redução realmente de incentivos e nós conseguimos, né, juntamente com o apoio da nossa bancada, estudos no Ministério da Economia e também estudos aqui dos nossos servidores, todo mundo conjunto, darmos uma estagnada nessa redução. Entre os principais projetos tratados na reunião foram aqueles voltados aos segmentos de componentes, bens de informática e de duas rodas. O Ministério da Economia foi representado pelo secretário de Emprego e Competitividade. Ele também disse que as informações sobre a frente parlamentar são equivocadas. Há muita informação equivocada. Tem gente dizendo que outro dia uma pessoa falou que só 10 empregos são gerados no polo de concentrado. Isso é mentira. Muitas vezes é simplesmente falta de informação, às vezes são informações deliberadamente equivocadas. Então, o debate, para quem trabalha, para quem está fazendo a coisa correta, gerando emprego, ele é sempre positivo. Então, a gente enxerga isso como um bom fórum de discussão e de esclarecimento à população e dos políticos sobre o bom trabalho que é feito aqui na região. Durante a reunião, o governador Wilson Lima também anunciou a instalação de equipamentos para a exploração de gás natural nos municípios de Silves e Itapiranga. A expectativa é que esses trabalhos já comecem no mês de outubro. É um investimento na ordem de 1,8 bilhão de reais. 700 milhões serão implantados, serão utilizados em Boa Vista, no estado de Roraima, e 1 bilhão e 100 milhões de reais aqui no estado do Amazonas. E nessa primeira etapa de implantação serão gerados aproximadamente 1.000 empregos lá em Roraima e mais 1.000 empregos aqui no estado do Amazonas. Aquilo que a Priscila falou na reportagem aí sobre a frente parlamentar, que é um equívoco, o Ministério da Economia precisa levar essa informação lá para os paulistas, para os parlamentares paulistas, para os congressistas paulistas e para os empresários paulistas também. Eles é que precisam saber, e o governo federal, se de fato quer manter a SUFRAMA, quer manter os incentivos e sim, de fato entende a importância da Zona Franca de Manaus, precisa fazer essa comunicação, precisa fazer essa mediação aí para levar o que de fato é a Zona Franca, o que representa a Zona Franca em termos de geração de emprego, em termos de geração de valor de riqueza, em termos de sustentabilidade, de importância para a manutenção da floresta, do ecossistema, do meio ambiente, da Amazônia ou do Amazonas. O governo federal tem a obrigação de levar essa importância ou de falar dessa importância para os empresários do Sudeste, para os parlamentares do Sudeste também, viu? E um projeto tem levado a nutrição para crianças de forma bem divertida. A intenção é criar bons, novos e saudáveis hábitos alimentares.
A hora do almoço nem sempre é um momento fácil para muitas famílias, principalmente se o objetivo é fazer as crianças comerem de forma saudável. Mas a Yasmin garante que na casa dela é diferente. Tem que comer saudável porque a gente cresce fortinha e também a gente se alimenta muito. E é bom para nossa saúde. Para reforçar esses bons hábitos, ela participou com os colegas de aula de uma manhã de brincadeiras no abrigo Monte Salém, na zona oeste de Manaus. Eles fizeram uma receita bem nutritiva, um biscoito de beterraba com aveia. A ideia foi deixar todo mundo botar a mão na massa para ter ainda mais vontade de provar tudo no final. Devido à correria do tempo, os pais não têm aquele tempo para estar com a criança, para preparar, para pegar no alimento. Então a criança ela perdeu isso e ela acaba que comprando produtos prontos e que muitas das vezes não são saudáveis para sua alimentação. A beterraba, rica em várias vitaminas, deixou tudo mais colorido e acabou agradando os pequenos cozinheiros, que confessaram já gostar do legume antes mesmo de tudo isso. Quem conhece esse legume aqui? É a beterraba, né? Quantos gostam de beterraba? O grupo também aprendeu como ajudar os pais nas boas escolhas na hora de irem ao supermercado. Tudo parte de uma estratégia para envolver as crianças cada vez mais no processo de se alimentar. A Maria aprendeu tudo direitinho. Verduras, tomate, cebola, nos caldos dos peixes, no quadro da farinha. Esta nutricionista que trabalha no abrigo dá outras dicas de táticas que podem ajudar os pais a adotarem alimentos mais saudáveis na rotina dos filhos. Trabalhar com metas em cima das crianças, né? Meu filho, hoje eu lhe dou o chocolate, mas bora comer uma maçã? Entendeu? Semana que vem, bora comer a maçã e a banana? Então, assim, ir acrescentando essas metas, não tirando de vez, né? Porque são coisas que realmente faz parte da cultura, é gostoso, mas, assim, introduzindo aos poucos os alimentos saudáveis. O Henrique diz que em casa essas estratégias já são usadas e ele conhece de cor quais são as comidas que fazem bem para o corpo e por que é tão importante comê-las sempre. Para ficar forte e bonito. Tem que ter bonito ainda? Sim. Se não comer isso, não fica bonito? Não. Vaidoso o rapaz, né? E olha, como lá em Quari já caiu o prefeito, já caiu o presidente da Câmara, já caiu o empresário, já tem até satélite artificial caindo lá pelo município. Foi no Rio Solimões, nas proximidades da comunidade Bom Jesus, lá mesmo no município. A May Chapiama tem informações sobre isso. Coloca a May aqui para falar com a gente aqui. Olha, um cenário bonito, todo verde, né? Falar do interior. May, esse fato inusitado deixou os ribeirinhos curiosos, né? Conta pra gente as informações sobre isso. Exatamente, Emanuel. Olha, esse satélite artificial caiu por volta de 1h da tarde desta quarta-feira em uma comunidade conhecida como Bom Jesus, ali no município de Quari, que fica a 363 quilômetros distantes aqui da capital. Os ribeirinhos e moradores ali da área utilizaram canoas para resgatar esse objeto e trazer às margens ali do Rio Solimões. No momento em que eles trouxeram esse objeto e foram analisar, eles verificaram que haviam vários objetos eletrônicos, como câmeras, painéis solares, baterias, fios e também possuía diversos adesivos de vários países aí. Então eles estão intrigados e curiosos com essa situação, já que não é todo dia que cai algo desse tipo ali no Rio Solimões. Eles informaram que esse objeto foi arriando devagar até cair na água. Um ex-vereador ali do município de Quari estava passando no momento, já que ele possui uma empresa de transporte fluvial, e avistou esses ribeirinhos ali analisando esse objeto, também ficou bastante intrigado. O CIPAM, por telefone, informou que se trata de um satélite artificial. Agora nós estamos aguardando a resposta do Sindacta 4 para saber quais são os procedimentos adotados nesse tipo de ocorrência, viu, Emanuel? Um fato intrigante mesmo. Eu volto com você aí no estúdio. É intrigante mesmo, viu, May? E tem essa coisa do lixo espacial aí, a gente não sabe, tem essa... Enfim,
Vamos conversar sobre isso depois, quando você chegar aqui trazendo o meu pirarucu, viu, May? Muito obrigado pelas informações. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo tem a nossa conversa com o Dante direto da redação, viu? Direto da redação. E a gente vai falar sobre uma entrevista polêmica do ex-procurador da República, Rodrigo Janot, que contou que durante a Operação Lava Jato, ele chegou aí armado ao STF para cometer um atentado contra o ministro Gilmar Mendes. Ele disse, inclusive, que queria dar um tiro na cara do Gilmar Mendes. Não sei se é para vender o livro que ele está publicando aí com todas essas histórias, mas é a conversa que a gente vai ter daqui a pouco com o Dante Graça, direto da redação do Jornal A Crítica, rapidinho depois do intervalo.